Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a seleção da Croácia, que é mais uma a se garantir na Copa do Mundo de 2022. A Croácia foi vice-campeã do mundo em 2018, mas dá pra dizer que, assim, é uma trajetória um pouco estranha de uma seleção que não chegava à Copa do Mundo de 2018 como uma das candidatas, embora tivesse muita qualidade individual em vários dos jogadores que já eram extremamente conhecidos, mas existia uma grande dúvida sobre qual seria o melhor encaixe para aquela seleção. Tinha trocado de técnico com o Zlatko Dalic assumindo pouco antes da Copa do Mundo, ainda não tinha conseguido encontrar a melhor formação, principalmente para extrair o melhor dos seus meio-campistas de muita qualidade, né? Se a gente lembrar a época da Copa, com Rakitic, Modric e também Brozovic, entre outras opções, né, Kovacic e tudo. Agora já não tem mais o Rakitic, mas tem outras opções. Tem, por exemplo, um Pasalic que se consolidou dentro da Atalanta. Mas, enfim, a Croácia chegou à final da Copa do Mundo de uma forma surpreendente, sem ser exatamente um time dos mais convincentes ao longo do torneio, mas com qualidade para chegar lá. E depois da Copa do Mundo, dá pra gente dizer que não foi um ciclo também dos mais convincentes. A Croácia teve duas campanhas ruins na fase de grupos da Nations League, nas duas edições, sem conseguir disputar, sem conseguir pontuar muito. Então ela foi uma Croácia discreta e que na própria eliminatória da Copa do Mundo, primeiro, na Euro, também foi uma seleção que não se destacou, não chamou atenção positivamente, teve um papel bem discreto, se a gente for olhar para o todo assim, ao longo desses últimos anos, e agora nas eliminatórias para a Copa do Mundo, também não teve uma tranquilidade ao longo do torneio, tanto que precisou chegar à última rodada tendo que vencer a Rússia. O empate era da Rússia no confronto direto entre as equipes, valendo a liderança do grupo, a vaga direta. No fim das contas, deu Croácia 1-0, com um gol contra, que fez a diferença diante de até de um cenário, né, que não era dos mais tranquilos pela chuva, pelo gramado pesado, no segundo tempo principalmente castigado e tudo. Mas a Croácia ganhou um confronto direto. Bateu a Rússia, se garante na Copa do Mundo do Catar em 2022. Acho bom se a gente for olhar para o número de jogadores de qualidade que a Croácia tem. E acho que tem, quando a gente olha, então a gente pode olhar para a seleção da Croácia e falar, foi uma seleção que não fez muito, não atraiu muitos holofotes, embora seja a atual vice-campeã do mundo. Mas acho que tem um processo legal acontecendo, que é um processo de renovação em alguns dos setores, principalmente quando a gente olha para a defesa. Então vou usar o campinho para falar sobre o time da partida contra a Rússia como ponto de partida, para depois a gente explorar algumas das opções dentro desse elenco, pensando na Copa do Mundo, pensando no próximo passo, se é que a Croácia vai conseguir repetir ou se aproximar de uma campanha que fez, que foi tão bem sucedida como a de 2018. Então se a gente olha para o time que enfrentou a Rússia, eu acho que do principal que a gente tem aqui, eu vou falar sobre as mudanças da linha de defesa. O meio-campo continua sendo o grande pilar da equipe. Sem o Kovacic nessa data FIFA, ficou mais fácil escolher. Por que eu digo que ficou mais fácil escolher? Porque tem alguns dilemas em relação ao melhor encaixe e ao melhor desenho nesse meio-campo. Então vai ser um 4-2-3-1? Vai ser um 4-3-3? Já foi até um losango no primeiro momento dentro das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas algo bem mais específico diante da Rússia na primeira partida entre as duas equipes. Os laterais. Acho que a Croácia ganhou muito nas laterais, se a gente for pensar nesse ano de 2021, com as novidades para a seleção. A defesa tem jogadores jovens. Se a gente for falar, então, olhar para esse time, a gente enxerga o Gibich no gol, já começa aí uma novidade, né? O goleiro que assumiu a titularidade no Lille, na França, jogando Champions, inclusive, depois da saída do Manhã para o Milan, depois do título francês da temporada passada. Então, o Livakovic podendo perder o posto de titular, mas é algo recente, vamos ver se temporário ou não, mas o Gibich foi quem teve a oportunidade. Na defesa, na Copa e há muitos anos, a defesa da Croácia tinha geralmente Lovren e Vida. E agora a Croácia tem um zagueiro em especial que vai se firmando num nível mais alto, que é o Gvardiol. O Gvardiol é uma promessa do Dinamo de Zagreb, mas que já está se consolidando no futebol alemão jogando com o Leipzig. E é um jogador que tem uma ótima capacidade de saída de bola, já foi usado inclusive na Euro como lateral esquerdo, inclusive no Leipzig também em alguns momentos, fechando a linha com 4 pela esquerda, mas pode ser também um terceiro zagueiro à esquerda, pode ser o zagueiro à esquerda, numa linha com 4, por que não? E é assim que ele tem sido utilizado. Então a gente começa a ver uma rotação maior no companheiro de zaga do Gvardiol. E acho ótimo que ele tenha continuidade, porque é um zagueiro promissor, é um zagueiro para a gente ficar de olho na Bundesliga, no cenário europeu como um todo, e na seleção da Croácia é um ganho grande dentro dessa transição de geração também, passando o bastão de Lovren e Vida para quem sabe Gvardiol e mais um. Quem vai ser esse outro?
num primeiro momento, é possível que fique rodando entre Vida, entre Lovren, que foi quem jogou inclusive contra a Rússia, mas tem o Tchaletatsar também como um jogador que pode ganhar espaço. O Tchaletatsar apareceu bem algumas temporadas no Red Bull Salzburg, depois ele não conseguiu dar o passo imediato, assim, com sucesso no futebol francês no Olympique de Marseille, mas está ganhando espaço agora na seleção. Então, é uma opção. Tem o Pongracic também, que é outra opção. Não tinha muito espaço no Wolfsburg na temporada passada, porque Lacroix e Brooks formaram uma dupla muito sólida. Foi para o Borussia Dortmund, tem sido utilizado em momentos de variações para 3 zagueiros, já que a dupla titular é Hummels e Akanji. Então, são zagueiros novos que vão surgindo como opções, mas provavelmente o pilar da defesa, do centro da zaga, vai ser o Gvardiol, pensando até a Copa do Mundo e até no próximo ciclo também, porque o Gvardiol é muito jovem e já está num nível muito bom. Mas essas laterais, para mim aí eu acho que está o grande ponto desse rejuvenescimento da seleção, não necessariamente com jogadores tão jovens assim, mas com jogadores que têm acrescentado mais. Na esquerda, o Borna Sosa é um ganho muito grande. Por mais que o Bradaric seja um lateral ainda jovem, por mais que o Barisic não seja um veterano, mas o Borna Sosa, se a gente olhar a temporada passada dele no Stuttgart e o papel que ele assume no Stuttgart, é muito interessante para a seleção croata. É um jogador que no Stuttgart está acostumado a jogar como ala, numa linha de 5, né? Mas que já jogou e várias vezes joga também como lateral numa linha com 4 e oferece muito nos cruzamentos na chegada à frente. Então é um lateral que dá qualidade, acho que acrescenta bastante ao lado esquerdo da linha de defesa. Tem uma questão de complemento que eu vou chegar já já, vou falar sobre a estrutura tática do time também. Mas do lado direito, o Juranovic tem sido talvez a melhor das novidades se a gente olhar para a data FIFA agora. A própria partida dele contra a Rússia, o que ele gerou a partir de cruzamentos, de chegadas à frente, de projeções pelo lado direito, num setor em que o corredor muitas vezes fica vazio pela ausência de um ponta pela direita, dependendo das escolhas, olhando para a linha dos meias. Então o Juranovic no Celtic, até é um outro ponto, né? Saiu do futebol da Polônia, estava no Legia Varsóvia, foi para o Celtic na Escócia. Tem sido utilizado muitas vezes como lateral esquerdo, inclusive. Mas para a Croácia, me parece um ganho pelo nível que ele tem mostrado na seleção, um ganho em relação aos últimos anos, até porque a gente viu, por exemplo, o Versálico, que nunca atingiu o nível que se esperava, então a Croácia, desde o Serna, não tem um lateral direito de fato convincente, o Juranovic não tem a capacidade que o Serna teve, porque a gente está falando de um dos grandes da história do país, mas, e que fez história no Shakhtar Donetsk também, mas o Juranovic pinta como uma boa novidade para o lado direito, e nessa chegada, nesse ataque ao corredor, tendo uma outra alternativa que é interessante também, que é a alternativa do Stanisic. Porque o Stanisic, a gente tem visto a versatilidade dele no Bayern, ganhando minutos ao longo dessa temporada com o Nagelsmann. Então pode ser o lateral direito para ficar numa base de uma saída, talvez com 3 zagueiros. Pode até ser um terceiro zagueiro eventualmente. Pode dar uma opção para o meio, é mais difícil, porque embora ele também seja volante, no meio campo a Croácia tem muitas opções. Mas para a lateral direita, dependendo da característica do jogo e da ideia, da função para se estabelecer por ali, a Croácia ganhou opção. Então a Croácia hoje, olhando para a linha de defesa, tem mais jogadores do que tinha no time vice-campeão do mundo, sem dúvida alguma. Acho que é um crescimento considerável nessa linha de defesa. É claro, quando a gente olha para outras faixas do campo, a gente pode falar sobre enfraquecimento. Perder um Rakitic pelo que ele representou, pelo que ele significou, é claro, é uma perda considerável. Não ter mais um Mandzukic jogando no nível que jogava e que era uma referência até física para o ataque da Croácia, também é uma perda. Mas a Croácia ainda tem complementos. Aí falando um pouco dessa questão pelos lados. Pela direita, olhando contra a Rússia, por exemplo, o Vlasic jogou por ali. O Vlasic fez uma temporada passada muito boa na Rússia, mas ele pode ser esse meia que parte do lado para dentro, então a Croácia, dentro desse 4-2-3-1, tinha, na verdade, 2 meias à frente dos volantes. A saída de bola muito com Brozovic e Modric, que tomaram conta do jogo contra a Rússia, e que iniciam essa saída próximo dos 2 zagueiros, às vezes alternando, às vezes até se aproximando entre os zagueiros, ou pelo menos um deles, baixando. Modric com muita liberdade, mas Brozovic está acostumado a ser esse primeiro passador na Inter também, e é um jogador acostumado a dominar jogos, a controlar a saída de bola, a ser termômetro da posse. Então a Croácia tem qualidade para iniciar essa saída e tem liberado os seus laterais, com o Sosa de um lado e o Juranovic do outro. Pela direita, eu falei que o Juranovic tem o corredor aberto por conta da característica do Vlasic de atacar por dentro, próximo ao Pasalic. No lado esquerdo, menos. E aí é que é a questão do complemento, porque a ponta esquerda é do Perisic. Então o Perisic é o jogador que vai receber mais aberto. Se na linha dos 3 meias, 2 atuam por dentro, o outro atua bem aberto.
Então, na hora de atacar, quem tem corredor é o Juranovic pelo lado direito. O Sousa nem tanto. Ele até inicia saídas de bola, e se a gente for olhar para os passes da Croácia, boa parte da posse de bola está concentrada pelo lado esquerdo. Natural. Você tem por esse setor o Gvardiol iniciando a saída de bola, o Sousa recebendo uma segunda altura pelo lado do campo, o Brozovic recebendo por dentro, já que geralmente o Modric tem jogado à direita do Brozovic na seleção da Croácia, e o Perisic como um alvo para receber aberto e acelerar, partindo do lado para dentro e sendo esse jogador que mais tenta romper a linha de defesa. A gente chega no ataque e enxerga opções de características diferentes. Você tem um Kramaric, que brilha muitas vezes com a camisa do Hoffenheim na Bundesliga, e que é um jogador mais versátil, pode jogar como um meia que encosta no atacante, como um segundo atacante, como um ponta que flutua por dentro, ou como um 9 móvel. Então, nesse caso, foi utilizado como 9, mas tendo outras alternativas. Por exemplo, Bruno Petkovic, que foi um jogador que teve uma passagem sem sucesso na Itália, sem chamar atenção na Itália, mas que cresceu nas últimas temporadas no Dinamo de Zagreb, e é um pivô, e aí já um jogador de mais porte físico para tentar prender a bola na frente, tentar potencializar essa entrada de quem vem de trás. E aí se a gente pensar, o Pasalic talvez não tenha a qualidade técnica do Kovacic para iniciar a saída de bola, ou para ser um cara que vai carregar a bola do meio ao ataque. Mas o Pasalic é um jogador de muita potência para pressionar em cima, para ocupar uma faixa mais avançada do campo e até para atacar a área nessa chegada. Esse ataque à área, como esse meia central atrás do centroavante, funciona como um complemento legal para o próprio Bruno Petkovic. Então você pode ter a variação desse desenho do meio, passar a ser um trio de meio-campistas com Brozovic atrás de Modric e Kovacic é uma possibilidade. Ou o Pasalic à frente de uma dupla de volantes. São possibilidades que a Croácia tem na hora de trabalhar. E ao longo das eliminatórias a gente viu o Zlatko Dalic mudar muito de um jogo para o outro. Da mesma forma, o papel desse ponta pelo lado direito. Pode não ser um ponta, pode ser mais um meia, como o Vlasic. Pode ser um jogador como o Ivanovic jogando pelo lado, como o Orsic, como o Maier. São outras opções de pontas mais agudos atuando pelo lado. O Brekalo também é outro jogador que pode fazer esse papel. Enfim, a Croácia tem jogadores, numericamente falando, para variar bastante. E ainda tem o Rebic, né, pro ataque, que pode ser tanto 9 quanto um ponta de força, de chegada para ser um segundo atacante. Então assim, a Croácia tem diversos nomes. A gente pode questionar, claro, não coloco a Croácia hoje como uma das principais forças, já não colocava em 2018, foi uma surpresa chegar à final. Mas a Croácia tem, em alguns setores do campo, bons jogadores ou ótimos jogadores, e principalmente, acho que na linha de defesa, que talvez fosse o setor mais frágil da equipe, acho que tem uma boa renovação em andamento. Mesmo assim, não foi uma Croácia convincente ao longo das eliminatórias, não. Conseguiu fugir do sufoco que a repescagem poderia representar, né? Porque ainda mais nesse formato, cair na repescagem seria um risco. Então a Croácia está garantida na Copa do Mundo, a Copa já sabe que vai ter tanto a atual campeã do mundo, olhando para a França, quanto a atual vice-campeã do mundo, a Croácia, que se garantiu com essa vitória no confronto direto diante da Rússia. Enfim, acho que era legal tratar principalmente desse processo de renovação e mudanças e novos nomes que vão surgindo para qualificar o setor, principalmente da linha de defesa. E quando a gente fala em linha de defesa, não é necessariamente na parte defensiva, porque acho que passa muito pelo lado ofensivo. Qualidade de saída de bola com o Gvardiol, qualidade do apoio dos dois laterais que se apresentam agora como alternativas, talvez até soluções para esses lados do campo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.